Hoje eu vou contar pra vocês como que foi o dia que Deus me ministrou, através do Espírito Santo, sobre a ferida que eu ainda tinha no meu coração, na minha alma, sobre racismo. Teve um dia que aconteceu algo específico comigo, e eu até acabei comentando com uma pessoa, sobre uma outra pessoa. Falei, nossa, será que essa pessoa é racista? E aí eu tava conversando com uma colega minha, ela falou, não, eu acho que não. E isso ficou na minha cabeça, por causa de um fato que havia ocorrido, né? Não foi do nada. E aí eu cheguei em casa naquele dia, comentei com meu marido, amor, aconteceu isso. E eu tive uma impressão que essa pessoa pode ser racista. O meu marido ficou bem bravo. Ele falou, você tem que fazer alguma coisa, que você não pode deixar essa situação assim. Eu falei, amor, eu não vou fazer nada. Eu vou orar e eu vou buscar em Deus o que Deus tem pra me falar sobre essa situação. E assim foi. Eu comecei a buscar ao Senhor, pedindo uma direção, se realmente aquilo foi um ato de racismo ou não. E o Espírito Santo me ministrou algo que foi muito forte, muito forte. E hoje, glória a Deus, eu estou curada. Eu não tenho mais essa ferida na minha alma, através dessa ministração que eu vou contar pra vocês agora. O Espírito Santo me ministrou sobre que a minha sensação de ter vivido um ato racista no que aconteceu não falava sobre a pessoa, mas sim sobre uma ferida na alma que eu ainda tinha. Que eu mesma ainda não me via totalmente como Deus me via. Que eu já estava criando sim uma identidade em Deus, porém, nessa área, né, referente ao racismo, eu ainda tinha feridas. Que às vezes aconteciam situações que não tinham nada a ver com racismo, porém, mexia nessa ferida minha, fazendo com que eu me sentisse mal. E aí o Espírito Santo me trouxe à memória todas as lutas que existem hoje, de algumas situações que as pessoas querem impor pra você, que você é negra, você tem que se posicionar, ou pensar, ou agir de determinada forma, de que se você nasceu biologicamente um homem, isso tá errado, e você pode sim se tornar uma outra pessoa. E Deus começou a me trazer todos esses assuntos na minha cabeça. E aí depois o Espírito Santo falou assim, Vanessa, você já viu alguma luta, alguma briga pra dizer que você como mulher negra, mulher preta, você poderia mudar a cor da sua pele e se transformar numa mulher branca, ou uma mulher branca, mudar a cor da pele dela e se transformar numa mulher negra? E aí é óbvio que eu respondi que não. Embora existem pessoas para todo tipo de pensamento, todo tipo de posicionamento, isso não é um tipo de assunto diversificado, exponencializado e muito menos conversado. Isso não é aceito, não há luta, não há nenhum questionamento sobre a cor da pele, né? Nós não vemos pessoas falando assim, eu vou lutar pelo meu direito de ter nascido preta e querer ser branca. Eu vou lutar pelo meu direito de ter nascido branca e querer ser uma pessoa preta. E se isso acontecer, é visto de uma maneira assim totalmente fora do comum, totalmente negativa, e isso não é aceito. Foi quando o Espírito Santo me trouxe a passagem que diz assim, em Gênesis 1, do 26 ao 28 diz, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27. Criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Versículo 28. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Nesse momento o Espírito Santo me ministrou, me ensinando que o mundo, ele nunca vai querer ofuscar coisas que não ferem o caráter de Deus. Que o mundo nunca vai querer ofuscar ou deturpar, transformar coisas que não ferem o caráter de Deus. E foi aí que o Espírito Santo me disse, filha, eu não me importo com a cor da pele de vocês. Isso não fere o meu caráter. Se vocês quisessem mudar de preto pra branco, de branco pra amarelo, de amarelo pra vermelho, pra mim não faria diferença nenhuma. Por isso o inimigo não cria assuntos dessa maneira, não cria pautas dessa maneira, porque isso não vai ferir o meu caráter. Mas sim, vocês ferem o meu caráter quando vocês não entendem que eu fiz o homem e a mulher. Vocês ferem o meu caráter quando vocês querem se comportar, pessoas, homens querendo se comportar como animais, pessoas querendo tratar animais como pessoas. E aí sim, o meu caráter é ferido. Então, minha filha, olhe para você, se enxergue como eu te enxergo. E queira estar no centro da minha vontade e não se preocupe com o que eu não me preocupo. E ali, eu senti o Espírito Santo realmente limpando o meu coração de todo aquele peso, de todos aqueles questionamentos. E eu entendi que aquilo era uma ferida que tinha sido aberta em mim desde muito tempo atrás. Por coisas, por conteúdos que eu consumia, por posicionamentos que muitas vezes na minha vida eu me senti obrigada a ter por ser uma mulher preta. E hoje eu enxergo que Deus me vê como um ser humano, como uma mulher que está fazendo o possível, buscando a Deus para viver a vontade de Deus na minha vida, e como uma mulher que não tem diferença da minha pessoa ser uma mulher preta para uma mulher branca, para uma mulher japonesa, para uma mulher indiana, asiática, alemã, enfim. Porque isso não foi um padrão que Deus criou para diferenciar algo. E além do mais, tem coisas que a gente não tem que questionar, que Deus é soberano. Mas Deus me trouxe que a única coisa que fere e que faz com que Ele nos enxergue com tristeza, ou que tire a gente da vontade do centro da vontade de Deus, que faz com que a gente colhamos coisas ruins, coisas negativas, que adoecem a nossa alma, é quando a gente não aceita a nossa verdadeira identidade que Deus nos fez, homem e mulher. E que a cor da nossa pele não entra em questão. E eu vou trazer aqui mais um versículo para vocês que fala sobre o amor de Deus para todos nós, independente da nossa raça. 1 João, capítulo 4,
do versículo 9. Foi assim que Deus se manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Deus enviou Jesus ao mundo, a todas as nações, a todas as raças, a todo ser humano, para que nós possamos viver nele e ter uma vida em abundância, podemos ser recebidos a Deus Pai, todo Criador, como filhos. E por fim, esse versículo, 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus, e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aqui nos mostra que o quanto a gente buscar a Deus, aceitar o sacrifício de Cristo na cruz, nos posicionarmos e nos identificarmos como filhos de Deus de dentro para fora, faz com que a gente entenda que vale mais o que está dentro de nós, que é Deus, que é o Espírito Santo, e que nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e que diante do Pai nós somos todos iguais, independente da raça. E sim, devemos amar como Deus nos criou, como mulher preta, e muito amada de Deus, como todas as outras que existem no mundo. E esse fato ocorreu dias antes, né, que eu tive esses sentimentos, e pra honra e glória do Senhor, eu fui curada, eu estou curada desse mal que é o racismo, independente se é do preto pro branco, do branco pro preto, enfim, tenho as minhas convicções, tendo como ponto de partida que Deus ama todos nós da mesma maneira. Isso não significa que o racismo não vai acontecer, isso não significa que ele não exista. Porém, o que vai diferenciar é como nós nos posicionamos diante disso. Quando nós não nos permitimos não avançar por causa disso, quando nós não nos permitimos a desfrutar de tudo que o próprio Deus já nos prometeu por causa dessas coisas. E sim, quando acontecer de uma maneira agressiva, violenta, assim temos que ir, né, atrás dos nossos direitos, mas existem situações que a gente pode relevar, porque não diz sobre nós e sim sobre aquela pessoa que está contaminada, que está cheia de dor. Muitas vezes ela se sente ofendida porque ela mesma se acha menos do que ela é, e ela acaba transferindo isso para as outras pessoas e achando que as outras pessoas têm como obrigação de se sentir menos. E não, eu não me sinto menos porque, apesar de todas as falhas, apesar de pecar ainda, eu sou filha amada de Deus. E isso pra mim já é o suficiente para que eu me posicione e continue vivendo tudo que Deus tem pra mim aqui nessa terra. E depois desse dia eu recebi um super convite. Eu vou deixar um videozinho aqui bem curtinho do que aconteceu, como que Deus me presenteou depois desse momento de cura. E mais uma vez, você que está vivendo comigo nessa metamorfose com Cristo.